Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jus Conectando. É um prazer falar aqui com vocês novamente, tratar do direito de uma forma um pouco mais simples e tentar compartilhar com vocês situações do dia a dia, mas com a profundidade necessária que, se você quiser usar para fins de estudos, é possível. Enfim, primeiro eu peço a vocês que curtam o canal, sigam o meu perfil do Instagram e, se possível, compartilhem esse conteúdo com o maior número de pessoas e comentem suas dúvidas para que eu possa explicar e, quem sabe, aperfeiçoar essa situação, toda essa transmissão de conhecimento, tá bom? Então é um prazer falar com vocês. E o vídeo de hoje saiu de um questionamento de um aluno que chegou e perguntou para mim: Juliano, posso atirar em alguém pelas costas? É impossível que se configure legítima defesa pelas costas? E para compreender isso, para a gente conseguir responder essa indagação, é necessário que nós entendamos que a legítima defesa é um instituto muito mais aprofundado do que se parece. Primeiro, a gente precisa entender o que é legítima defesa. A legítima defesa, gente, ela é uma causa que exclui a ilicitude. Se eu mato alguém, eu estou cometendo um ilícito. Eu não posso matar outra pessoa. Só que, se eu mato alguém em legítima defesa, eu passo a cometer um ato lícito. Ou seja, excluiu a ilegalidade daquela conduta. Ah, mas por que existe o Instituto da Legítima Defesa? O fundamento dele é claro. O fundamento do Instituto da Legítima Defesa é instinto de autopreservação. Todos nós, seres humanos, temos o nosso instinto de preservação e a gente quer se manter protegido. Justamente por isso, a nossa lei, o nosso legislador, entendendo que todos nós devemos nos proteger, criou esse instrumento chamado legítima defesa. Ah, mas beleza, Juliano, a legítima defesa está prevista onde? No artigo 25 do Código Penal, com a seguinte redação que vai aparecer para vocês aí na tela. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Veja bem, o artigo ele é claro, ele deixa muito claro para a gente o que é. Só que agora a gente vai fazer o quê? A gente vai destrinchar esse artigo. A gente vai esclarecer ponto a ponto. Primeiro, quando o legislador fala em agressão injusta, ele quer dizer o quê? Eu só posso agir em legítima defesa se, porventura, a pessoa que estiver me agredindo o faz sem amparo legal. Ele não pode estar agindo amparado. Então essa agressão tem que ser injusta. Não pode ser uma agressão justa. Agora, é muito importante que essa agressão pode partir de qualquer pessoa. Imagine que uma pessoa inimputável, uma pessoa sem capacidade de responder penalmente, seja intelectual ou por idade, me agrida. Eu posso agir em legítima defesa? Sim, eu posso. Basta que ela seja injusta. Ah, mas então você está me dizendo que a agressão injusta é a agressão criminosa, Juliano? Não. É uma agressão injusta, sem amparo legal. Não precisa ser criminosa. Beleza? Então tenham isso em mente. Ah, uma pessoa ela vai chegar e furtar um bem meu para usar, chamado furto de uso. Furto de uso não é crime. Mas eu posso me defender para não ser vítima de furto de uso? Perfeitamente. Nós temos um outro requisito interessante, que é o requisito da agressão. Essa agressão injusta que eu vou sofrer tem que ser atual ou iminente. Nossa, Juliano, mas o que é esse atual ou iminente? Veja bem, gente. O atual é aquela que está acontecendo. Está acontecendo naquele momento. E a iminente é aquela que está para acontecer a qualquer momento. Guarde esse termo, porque esse termo vai ser usado na resposta da pergunta lá no início. Então a agressão iminente é aquela que está prestes a acontecer. Eu preciso esperar que o bandido puxe o gatilho para eu me defender?
Não, gente. A legítima defesa abrange a agressão iminente. Ah, mas e a agressão futura, Juliana? Aquela que ainda vai acontecer muito tempo, vai demorar um pouco. Negativo. Eu tenho meios legais de me defender, eu procuro a polícia, tem outras situações, tá bom? Tem que ser aquela agressão que está acontecendo ou que está na cara que vai acontecer e eu não tenho outra saída. Beleza? Ah, mas Juliana, e a agressão passada? Foi um passado. Alguém foi lá, me deu um soco, eu fui em casa, busquei uma arma, voltei e atirei nele. Eu ajo em legítima defesa? Negativo. Por quê? Porque ali eu tenho uma agressão passada. A agressão passada não legitima a legítima defesa. Eu vou responder pelo crime normalmente. Tá bom? Beleza, mas ainda destrinchando o nosso artigo, a gente vai estudando ele por partes. Essa agressão a direito próprio ou de terceiro. O que a lei está me dizendo? Eu posso agir para proteger uma terceira pessoa. Eu não preciso agir para me defender. Imagine uma situação em que eu estou presenciando um marido agredir uma mulher. Será que eu necessariamente tenho que ficar, nossa, eu não posso fazer nada porque eu não tenho nada a ver com isso. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu estou certo? É claro que não. Eu posso agir em legítima defesa do direito daquela que sofre a violência. Então eu ajo em uma legítima defesa de terceiro. Isso é muito importante, gente. É muito importante essa compreensão. Veja bem, só que a legítima defesa não é uma carta em branco para eu fazer o que eu quero. Eu tenho que respeitar limites legais. Por quê? O que a lei me fala? Olha, você vai agir em legítima defesa, mas você vai reagir usando os meios que são necessários para repelir a injusta agressão. Que meios necessários são esses? Vão ser aqueles que você tem disponíveis. Mas os meios necessários são aqueles que você tem ali à sua disposição. Ah, mas pode ser um meio desproporcional, Juliano? Por exemplo, eu reajo a alguém que vem me agredir fisicamente com uma faca? Eu posso encaixar nessa situação de legítima defesa? Perfeitamente. Perfeitamente. Desde que fique evidenciado que era o meio que eu tinha disponível. Disponível. Ah, mas eu tinha 2 meios disponíveis para parar. Um mais agressivo e outro menos. Neste caso, eu vou fazer o quê? Eu vou optar pelo menor. É lógico que não é uma fórmula matemática, né, gente? Não dá para você ficar com uma régua medindo. Nossa, ele podia ter escolhido aquilo ali porque é menor. Tudo isso é analisado globalmente de acordo com os fatos. Beleza, eu vou usar os meios necessários, que são os que eu tenho disponíveis, mas eu também tenho que usá-los de forma moderada. O que é esse uso moderado? Esse uso moderado nada mais é do que o estritamente necessário para parar a agressão sofrida. Veja, a pessoa vem me agredir, eu dei uma paulada nela, na cabeça dela, ela caiu no chão, parou a agressão. Eu vou lá e dou mais 3 pauladas. Tem sentido? Naturalmente eu vou responder pelo excesso. Neste caso eu teria que ter parado na primeira. Mais uma vez eu digo, não é uma régua que vai estar ali medindo, porque tudo depende da situação. Existem situações em que a pessoa está tão nervosa, tão vulnerável ali, que é natural que talvez ela age de forma desproporcional ali, desde que aceitável. Quem vai ver isso? O juiz quando do julgamento, os jurados quando do julgamento, os operadores do direito. Mas o que a lei nos fala é, você vai usar aquele meio que você tem disponível, que é o necessário, que você tem disponível, de forma moderada, no estritamente necessário. Ah, eu passei da conta, você vai responder pela conta que passou. Como eu disse, gente, a legítima defesa não abrange vingança. A agressão passada não serve para justificar legítima defesa. Beleza? É uma situação que nós temos que ter em mente. E dentro da classificação da legítima defesa nós temos várias.
Nós temos, por exemplo, a legítima defesa agressiva, que é aquela que eu vou para cima. Eu, quando reajo em defesa, eu pratico um crime que está afastado pela situação de legítima defesa para me defender. Por exemplo, alguém vem me agredir, eu dou-lhe um soco. Eu pratiquei lesão corporal em legítima defesa. Não será ilícito, mas eu pratiquei. Essa é a agressiva. Mas nós temos a legítima defesa defensiva. Você vai simplesmente conter a agressão de alguém. Você vai fazer o quê? Por exemplo, imagine uma situação que alguém vem me agredir, eu sou um bom lutador de jiu-jitsu, vou imobilizar aquela pessoa e faço ela desmaiar na minha defesa. Neste caso, eu estou agindo apenas de forma defensiva. Como a gente já viu, a legítima defesa pode ser própria, eu posso defender um direito meu ou de terceiro. Por quê? Eu posso defender o direito de alguém que está em perigo. Isso é com base em quê? Com base no princípio da solidariedade humana. Todos nós temos o dever de proteger o próximo. Só que nós temos que ter uma compreensão muito importante de um aspecto. Qual seria esse aspecto, Juliano? A nossa cabeça, ela naturalmente ela vai ver situações que pode ser que não existam. E aí a gente pode agir em legítima defesa que não existe, que está apenas na nossa cabeça. Imagine eu fui ameaçado por alguém, como delegado de polícia, sofro bastante ameaça, é normal. Eu fui ameaçado por alguém e de repente aquela pessoa vem do meu lado, coloca a mão na cintura como se fosse pegar uma arma de fogo. E eu, já sabendo que ele queria me matar, saco da minha arma, vou e mato. Na minha cabeça eu agi em situação de legítima defesa. Fui ver, a pessoa estava tirando um maço de cigarro ou o celular da blusa. Neste caso tem-se a chamada legítima defesa putativa. O meu elemento subjetivo está relacionado a o que não existe, o que está apenas na minha cabeça. Eu ajo em erro. Só que nós temos a legítima defesa real, que é aquela que existe, é aquela legítima defesa perfeita, aquela legítima defesa normal. Tá bom? Vamos lá. Outra situação de legítima defesa também, que nós temos que ter em mente. Será que a legítima defesa ela é sempre presumida? Eu vou e alego legítima defesa. Ela vai ser sempre presumida? O aleguei está valendo? Não, gente. A legítima defesa ela não se presume. A legítima defesa ela vai ser provada. Quem alega tem que provar. O ônus da prova da legítima defesa é daquele que alega que ela existe. Tá bom? Espero que isso contribua, que vocês entendam. Quem alegou que está em legítima defesa tem que provar, senão fica fácil, né, gente? Senão fica muito fácil a pessoa conseguir isso. Ah, mas é possível legítima defesa de legítima defesa? Alguém age em legítima defesa contra mim. Eu posso agir em legítima defesa contra ele também? Lembrem-se, gente, a legítima defesa demanda, ela necessita de uma agressão injusta. Aquele que me agrediu está agredindo justamente, porque está em legítima defesa. Eu só vou poder agir em legítima defesa contra ele se ele se exceder, se ele começar a abusar da situação, aí contra o excesso dele eu posso agir em legítima defesa. É a chamada legítima defesa sucessiva. Algo muito interessante que a gente tem que ter em mente. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, tenham em mente a seguinte situação. Há pouco tempo foi criado um dispositivo penal, isso em 2019, que inaugurou uma situação que já existia na prática. Mas vamos lá. O parágrafo único fala assim, que observados os requisitos previstos no caput, que são esses que nós estudamos, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública, ou seja, o profissional de segurança pública, que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante o sequestro. Gente, isso já é legítima defesa de terceiro. A lei veio chover no molhado. Ela veio trazer mais do que ela já falava. Perfeito? Agora, respondendo à indagação que me foi feita, é possível que a legítima defesa ocorra em casos de tiros pelas costas?
E a questão é a seguinte, gente. Vai depender do caso concreto. Por que que vai depender? Eu vou dar duas situações para vocês, para que vocês vejam que é possível, mas não é simples. Imaginemos que eu estou sendo sequestrado, minha família está sequestrada e o agressor está ali na casa com uma arma em punho tentando render todo mundo. Em determinado momento, esse agressor descuida e vai a um cômodo da casa. E ele me deixa ali livre. Eu cato uma arma que estava escondida na gaveta e dou-lhe um tiro nas costas ou na nuca. E mato aquele agressor armado que estava pondo a minha vida e a da minha família em risco. Eu agi em legítima defesa? Claro que sim. Claro que sim. Eu tinha uma agressão iminente, porque ele não estava matando a minha família, mas ele poderia matar, mesmo virado de costas, ele poderia, depois de pouco tempo, virar para o meu lado e atirar na minha família. Então eu tinha uma agressão iminente ali, para não dizer atual, porque o assalto ainda estava em evidência, né, ocorrendo, e eu agi para salvá-los e para me salvar. Por outro lado, imaginemos a situação em que a pessoa vem me assaltar, ela consuma o assalto e sai correndo. Eu espero ela dar uns 3, 4 metros de distância, ela já não está mais olhando para mim, ela está em evasão. Saco da arma, atiro nas costas dela, acerto a nuca dela, pelas costas, né? Acerto a nuca dela e ela morre. Eu tinha uma situação de legítima defesa tecnicamente neste caso? Não. Por quê? Porque a vítima já tinha saído do local. Então entendam, é muito específico. O tiro pelas costas por si só não afasta a legítima defesa. Ela pode ocorrer, mas não é simples. É algo um pouco mais complicado. Tá bom? Pessoal, peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, critiquem, elogiem, comentem, sigam o perfil no Instagram e me ajudem a levar conhecimento e a responder perguntas diárias para vocês, que todos têm curiosidade de fazer e muitas vezes em uma aula elas não são respondidas. Tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e muito, muito sucesso em tudo que vocês planejarem. É um prazer falar para vocês daqui.